Na Quinta Teológica número 22, nós vimos como reconhecer um profeta e uma profecia que realmente venha do céu. Na Quinta Teológica número 23, nós vimos Jesus como sumo sacerdote e inclusive analisamos a oração de sumo sacerdotal que Jesus realizou. Na Quinta Teológica número 24, nós vimos a natureza de Jesus. Na Quinta Teológica número 25, nós vimos os estados de Jesus, estado de humilhação e estado de exaltação. Na Quinta número 26, nós vimos os ofícios de Jesus. Jesus como sacerdote, Jesus como profeta, Jesus como rei. Na Quinta número 27, a gente viu com o Daniel, e se você não viu, está aqui no card para você acompanhar, nós vimos Jesus como que a salvação só se consegue por meio de Cristo Jesus, da obra salvífica de Cristo Jesus. E na Quinta número 28, nós vimos os aspectos da salvação. O que significa na nossa vida a salvação? Por meio de 4 pontos: a conversão, a regeneração, a justificação e a adoção como filhos de Deus. Então esses são os 4 pontos da salvação. Hoje nós vamos ver a expiação. Essa é a Quinta número 29 e nós vamos ver a expiação de nossos pecados por meio de Cristo Jesus. Eu sou o Pastor Alan e essa é mais uma Quinta Teológica. Toda quinta, aqui no canal da Igreja Batista de Bom Retiro, você tem um estudo. Às vezes sobre um aspecto das Escrituras, às vezes sobre algum determinado postulado teológico, às vezes sobre um tema específico. Mas sempre algo que possa ser útil para o seu dia a dia, possa aumentar a sua comunhão com Deus, aumentar a sua comunhão com o próximo e principalmente algo que possa trazer para você o prazer de ler as Escrituras, de conhecer as Escrituras e principalmente de aplicar ela na sua vida diária. Do mesmo modo, lá no meu canal no YouTube, lá no Teu Legal, eu tenho uma série que começou semana passada, começou essa semana, que é a Bíblia Explicada. Nessa série eu estou lendo pedaço a pedaço, trecho a trecho, paraxá por paraxá, ou perícope por perícope, e eu vou lendo e explicando. Ali o estudo é muito mais hermenêutico, é ler e entender a Bíblia. Então se você tem esse desejo de ler e acompanhar a minha leitura, vai lá no canal do YouTube também, no Teu Legal, toda terça às 19 horas, não tem nenhuma programação do Bom Retiro nesse momento, você não vai perder nada do que acontece na igreja, mas você vai ver lá um trecho, às vezes 5, 10 minutos, algo em torno disso, em que eu vou lendo e vou explicando um determinado trecho das Escrituras. Se você tem qualquer dúvida, se você tem qualquer comentário ou um pedido, eu gostaria de entender tal trecho, eu gostaria de entender tal questão, você pode colocar aqui como comentário, eu leio absolutamente todos os comentários aqui postados e, se possível, eu respondo aqui mesmo. Se é algo mais denso, algo maior, eu gravo depois uma Quinta Teológica a respeito disso. Então, fique à vontade para comentar aqui, eu estou à disposição, tá bom? Vamos para o nosso estudo de hoje? Então, começar pela palavra expiação, eu queria explicar o que é expiar. Expiar não é, aqui é expiação com X, né? E-X-P-I, né? Expiar. Por que expiar é com X? Porque ex é de fora, né? Então, exterior é algo que está para fora, né? Fora do país. Explicar, plicar é dobrar. Então, explicar é tirar as dobras, é desdobrar, né? É expor, né? Expor, pôr para fora, né? Então, expiar é colocar para fora. Expiar é pegar ao pio e pôr para fora. Né? Então, expiar significa exatamente isso, é tirar a culpa de alguém. Né? A palavra expiação aparece muito pouco na Bíblia. Conforme a versão da sua Bíblia, ela nem vai aparecer. Mas o conceito está lá. A Bíblia vai usar outros sinônimos para isso. Quer ver? A Bíblia vai usar reconciliação,
propiciação, remissão de pecados e a mais comum de todas, perdão. Então, quando nós falamos em reconciliação, propiciação, remissão de pecados, ou principalmente quando nós falamos de perdão, todos esses 4 sinônimos são, na verdade, um processo expiatório. O processo de expiação é o processo de tirar a condenação da pessoa, né? É o processo de perdoar. Quem precisa ser perdoado? Bom, diante de Deus, ninguém teria condição de se apresentar diante de Deus. Isso quem diz não sou eu, isso quem diz é Romanos. Romanos 3:23 diz: todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Ou seja, todas as pessoas pecaram, todos carregam em si um pecado e esse pecado nos afasta de Deus. Por quê? Porque Deus, em sua santidade, não pode se relacionar diretamente conosco. Isso quem diz também não sou eu, isso quem diz é Abacuque. Abacuque 1:13 diz o seguinte: teus olhos são tão puros que não suportam ver o mal, não podes tolerar a maldade. Então Deus, em função da sua santidade, e nós, em função da nossa natureza pecaminosa, estamos profundamente afastados. Há um abismo entre nós e sobre esse abismo é necessário estabelecer apenas uma ponte. Só há uma ponte comprida o suficiente que consegue estabelecer esse relacionamento, essa ligação, essa intermediação entre o homem e Deus. E essa ponte, então, é estabelecida por meio de Cristo Jesus. Há em toda a Bíblia um grande plano de expiação. Ezequiel, capítulo 18, versículo 20, é muito sério ao colocar que aquele que pecar morrerá. Certamente morrerá. Essas são as palavras do profeta Ezequiel. Aquele que pecar, certamente morrerá. Portanto, o lugar em que estamos, esse lado do abismo em que estamos, é um lado de morte, é um lado de condenação, é um lado em que não há salvação. Mas essa ponte, ainda que estreita, ela vai se estabelecer. Onde há pecado, portanto, é preciso então haver uma morte para estabelecer essa conexão. Deus estabelece então uma vida com a humanidade, uma aliança de vida com a humanidade, porque Ele rompe essa necessidade de morte. A morte, ela é naturalmente a oposição à vida. Nós estamos no lado de morte e Deus está no lado da vida. Então nós estamos desconectados com Ele e só vamos conseguir nos conectar através do sacrifício de Cristo Jesus. O lado do abismo que nós estamos é um lado de morte, é um lado de condenação, é um lado em que a santidade de Deus não pode habitar. E o lado de Deus é santo demais para nos achegarmos. Então, há essa distância entre nós. E aí, o sacrifício de Cristo é, então, a morte perfeita, a morte expiatória, a morte que consegue conectar esses dois lados. Porque Ele não morre por Ele, mas Ele morre por nós. Isso já está escrito lá na ceia, mas isso também está escrito lá em Mateus 6:28. A nova aliança, a aliança feita no meu sangue, que é dado por vocês. Então Paulo lá em Coríntios vai relembrar quando celebrarem a ceia, mas isso são palavras do próprio Jesus que está lá em Mateus 26. Então nós estabelecemos a nossa aliança com Deus através do sangue de Cristo Jesus por iniciativa do próprio Deus. Então Deus nos busca enviando o seu próprio Filho para estabelecer essa aliança conosco. Em 2 Coríntios 5:21 vai dizer: aquele que não tinha pecados, Deus fez sacrifício pelo pecado em nosso favor, para que nós fôssemos feitos justos diante de Deus. E o que é ser justo? Bom, isso está no vídeo anterior, né? No vídeo anterior eu falei sobre justificação. Então, se você voltar ali no vídeo 28, você vai entender
que efetivamente diante de Deus nós somos justos. E essa justiça resgatada por Jesus, ou essa justiça conquistada por Jesus, ela vai apresentar 5 aspectos, que é o que nós vamos ver hoje. Vamos lá? A morte de Cristo, o primeiro aspecto é que a morte de Cristo é um sacrifício oferecido a Deus. Então, é um sacrifício em que é oferecido diretamente a Deus. Hebreus 9, versículos 24 a 28, diz assim: Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro santuário. Ele entrou no céu para apresentar diante de Deus o nosso pedido. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos. Pois Cristo não entrou em santuário feito por homens, uma simples representação do santuário verdadeiro. Ele entrou no próprio céu, para agora se apresentar diante de Deus em nosso favor. Não, porém, para se oferecer repetidas vezes à semelhança do sumo sacerdote que entra no Santo dos Santos todos os anos com sangue alheio. Se assim fosse, Cristo precisaria oferecer muitas vezes sacrifício, desde o começo do mundo. Mas agora, ele apareceu uma vez por todas, no fim dos tempos, para aniquilar o pecado mediante o sacrifício de si mesmo. Da mesma forma, como o homem está destinado a morrer uma só vez e depois disso enfrentar o juízo, assim também Cristo foi oferecido em sacrifício uma única vez, para tirar os pecados de muitos, e aparecerá uma segunda vez, não para tirar o pecado, mas para trazer salvação para os que o aguardam. Então, o sacrifício que Cristo faz é aquele que, lá no processo de justificação, eu expliquei, é aquele que nos torna justo diante de Deus, apazigua a necessidade de julgamento. O pecado, ele continua sendo julgado e ele continua sendo condenado, mas ele é condenado e o preço é pago na cruz por Cristo Jesus. Então, a primeira ideia da expiação é essa, de que esse é um sacrifício oferecido a Deus. O segundo aspecto é que a morte de Cristo ela é substitutiva, ela é um processo de substituição. Cristo não morre pelos seus próprios pecados, porque ele não tinha pecado. Quem vai afirmar isso é Isaías. Isaías afirma isso e Pedro vai então se aproveitar das palavras de Isaías e vai repetir essas palavras de Isaías. E Pedro então escreveu na sua primeira carta, em Pedro 2, versículos 22 a 25, diz assim: Ele não cometeu pecado algum e nenhum engano foi encontrado em sua boca. Que palavras de Isaías. Quando insultado, não revidava. Quando sofria, não fazia ameaças, mas entregava-se plenamente àquele que julga com justiça. Aquele que julga com justiça é uma expressão bíblica para se referir a Deus. Então, quando era insultado, quando sofria, Jesus se entregava plenamente a Deus. Ele mesmo levou em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, a fim de que morrêssemos para os pecados e vivêssemos para a justiça. Por suas feridas nós fomos curados. Talvez a sua versão mais antiga fale assim: por suas pisaduras fomos curados. Pois vocês eram como ovelhas desgarradas, mas agora se converteram ao pastor e bispo de suas almas. Então, essa ideia de que Cristo morre em nosso lugar, se entrega em sacrifício pelos nossos pecados, pelas nossas transgressões. Do mesmo modo, há o terceiro aspecto. A morte de Cristo ela é uma propiciação. A propiciação
é o apagar da sede de justiça. Veja, Deus, acabei de falar, que Deus é aquele que julga com justiça, o justo juiz. E por ser o justo juiz, diante de um pecado, diante de uma iniquidade, diante de uma injustiça, aquele sentimento de injustiça queima o coração de Deus. O sentimento de pecado queima o coração de Deus. Deus é justiça e não pode ser conivente com uma injustiça ou com o pecado. Por isso há uma necessidade de expiação, há uma necessidade de pagamento desse pecado. E é esse sentimento de propiciação que alimenta a justiça divina e, portanto, acalma essa ira. A ira de Deus se apazigua, se torna paz diante da propiciação. 1 João 4, versículo 10 vai dizer isso. Nisto consiste o amor, não em que nós tenhamos amado a Deus, mas que Ele nos amou primeiro e enviou seu Filho como propiciação dos nossos pecados, né? Então, a ira que Deus tinha sobre nós em função de havermos pecado, essa ira ela é apaziguada, ela se torna paz, ela é transformada em paz por causa do sacrifício de Cristo Jesus. Mas não para aí, eu falei que eram 5 aspectos, nós só vimos 3. O quarto aspecto é que a morte de Cristo foi uma reconciliação. Então, agora que nós já estamos perdoados, agora que a ira de Deus é transformada em paz, nesse momento, então, a aliança pode ser estabelecida. Nós podemos nos reconciliar com Deus. Sendo pago o preço, nós acalmamos a sede divina de justiça e afastamos da nossa vida o peso do pecado. E então Deus pode restabelecer a aliança. Romanos 5, versículos 10 e 11 vai demonstrar isso. Se quando ainda éramos inimigos de Deus, fomos reconciliados com Ele mediante a morte de seu Filho, quanto mais agora, tendo sido reconciliados, seremos salvos pela vida de Cristo. Não apenas isso, mas também nos gloriamos em Deus, por meio de nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Concílio é concordância, é um selo, é quando há um acordo selado, por isso o selo do Espírito Santo. A reconciliação é o restabelecimento dessa conexão, desse acordo, dessa união. Mas esse é só o quarto aspecto, há ainda o quinto aspecto. O quinto aspecto é que a morte de Cristo é a nossa redenção. Cristo é o Redentor. E aí, Cristo Redentor não é só aquela figura lá do Rio de Janeiro, aquela estátua. Cristo Redentor é essa ideia mesmo. É a redenção. É Cristo completamente entregue. Por isso o artista faz Cristo representado daquela maneira. A morte de Cristo nos torna livre e nos torna filhos de Deus, e por isso nós recebemos a vida eterna. Mas em verdade, nós não voltamos ao estado do homem original, nós não voltamos ao mesmo estado que Adão antes do pecado. Nós estamos em um ponto diferente, nós estamos agora resgatados por Cristo. No ponto de reconciliação é diferente do ponto original. Marcos 10, 45 vai falar isso, pois nem mesmo o Filho veio para ser servido. O Filho veio para servir e dar a vida em resgate de muitos. Colossenses, capítulo 1, versículos 13 e 14 vai dizer isso, pois Ele nos resgatou do domínio das trevas e nos transportou para o reino do Seu Filho amado, em quem nós temos redenção, ou seja, nós temos o perdão dos nossos pecados. Cristo nos leva a um ponto mais elevado, que é um ponto de comunhão com Deus. E é um ponto de comunhão em que o juízo de Deus se opera e o amor de Deus se opera. Deus ama o mundo
e manda o seu Filho unigênito para que todo aquele que nele crê seja, não apenas não pereça, mas tenha vida eterna, como diz o versículo, mas seja reconectado, né? Receba a vida eterna através disso, através da reconciliação e da expiação dos seus pecados. E esse é um estudo talvez mais prático de todas as quintas teológicas até aqui. Eu já falei um pouquinho sobre isso no vídeo anterior, mas a ideia essencial do vídeo, talvez você tenha visto que eu tenha acelerado um pouquinho o estudo até aqui, mas é que eu queria fazer uma exposição bastante prática do que isso significa. Porque a experiência tem mostrado e a condução da vida tem mostrado que a maior dificuldade que nós temos não é compreender a teologia, nem compreender o sacrifício de Cristo, mas é a de compreender a necessidade de perdão. Geralmente o ímpio, a pessoa que ainda não compreendeu a sua caminhada com Deus, a sua maior dificuldade é compreender por que ela precisaria de perdão. Primeiro porque ela se mede no patamar dos outros. E isso é uma verdade. Quer dizer, se formos olhar, nós vimos o versículo ali, todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Então se todos pecaram e eu também pequei, eu sou só mais um. Ou seja, não há nada de especial em mim, não há nada de especial na minha vida. Talvez isso até seja verdade, no sentido de que todos são carentes da misericórdia de Deus. Ninguém é mais carente da misericórdia de Deus. Você, desculpe dizer essa realidade, mas você não é tão especialzinho assim que você merece mais do amor de Deus do que o outro, né? Cristo, ao olhar para todos nós, olha com pé de igualdade. Então, se você acha que você é o mais dolorido dos doloridos, talvez você tenha um ego um pouquinho inflado a mais e precisa tratar isso, meu irmão, né? Talvez se você acha que você é mais santo, portanto menos pecador, talvez o seu ego é tão doente quanto, é apenas para o outro lado. O outro tem consciência, se acha muito pecador e você se acha muito santo. No fim das contas, nós estamos todos no mesmo patamar. O que acontece é que Cristo opera a sua grande obra em nós. E a maior parte das pessoas se sentem doentes, se sentem presas, precisam de libertação, precisam de uma nova vida, porque não compreendem que o perdão é suficiente. E uma vez perdoados, que o sacrifício de Cristo é suficiente. Nós lemos literalmente hoje aqui, Cristo uma vez apenas sobe ao madeiro e isso é suficiente para perdoar os nossos pecados. Por isso, ao sermos perdoados, nós assumimos uma nova vida. Assumir uma nova vida significa nós mudamos o nosso pensamento, nós mudamos a nossa forma de agir, nós mudamos o nosso jeito de caminhar e a partir de então assumimos nova vida em Cristo. Por isso aquelas ofensas que você sofreu e que você fica remoendo e remoendo e remoendo, elas já foram pagas na cruz. Perdoe, libere perdão sobre aquilo. As ofensas que você sofreu ou que você cometeu, se você cometeu, peça perdão. E se a pessoa disser, eu jamais vou te perdoar, vai falar assim, que pena, porque você vai ficar carregando. Não fala isso, né? Mas no seu coração, sinta isso. Que pena, a pessoa vai continuar carregando isso. Eu não carrego mais. Nosso coração precisa se converter plenamente. Entregar-se a Deus significa isso. Entregar os nossos pecados diante do Senhor significa isso. Nós não fazemos, isso não nos dá a liberdade de voluntariamente pecarmos. Isso significaria uma libertinagem e não uma liberdade. É quando nós abusaríamos da liberdade. Eu posso fazer o que eu quiser, depois eu peço perdão e Deus me perdoa. Nossa, que coração terrível que você tem se você pensa assim. A ideia não, a ideia é que nós caminhamos em santidade e nos momentos em que essa caminhada acontece, de vez em quando dá um tropeção aqui, uma escorregadela ali, nesse momento a liberdade conquistada na cruz toma a nossa vida, toma a nossa alma, inunda o nosso ser e restabelece a nossa vida. Sentir-se perdoado é um processo muito complexo. Aliás, é muito simples, que nós tornamos complexo. A maioria das pessoas sofrem por causa disso. O meu pai me ofendeu. Que pena, que triste acontecer isso.
Mas e aí? Você vai continuar ofendido então para o resto da vida? Não, se teu pai te ofendeu, perdoa ele é gente também, pode acontecer, coitado dele, tem misericórdia do seu pai. Talvez você, justamente por compreender já as coisas do Espírito, seja alguém maior, inclusive, que seu pai. Então, perdoa ele, seu pai é tão gente quanto qualquer um. Talvez o seu pai te ofendeu porque ele era o seu pai e você era o filho. Porque se fosse o contrário, se você fosse o pai e ele o filho, talvez você faria a mesma coisa na situação dele. Você não conhece a história dele, talvez ele nunca foi ensinado a amar. Talvez ele aprendeu que amar, o papel de um pai que ama é botar comida dentro de casa. É isso. O bom pai é aquele que traz comida para dentro de casa. E o pai que abraça o filho é um pai fraco. Talvez foi assim que ele aprendeu. Coitado! Né? Que pena ele ter aprendido assim, mas e aí? Aí você aprendeu que não é assim, então você estabelece uma nova vida e perdoa o seu pai. Talvez você precise perdoar sua mãe. Mas a minha mãe fez isso contra mim. Tá bem, que pena, que triste a história da sua vida ter que passar por isso. Mas agora a gente se imbui do que Cristo conquistou na cruz e toca a vida para uma nova vida. Mas eu não confio em pastor porque uma vez eu ofertei na igreja e eu soube depois que o pastor fez mau uso do dinheiro para qualquer bem escuso aí, né, ou para qualquer outro fim. Que pena que você passou por essa experiência. Horrível isso. Tomara que nunca mais aconteça. Na nossa igreja, as questões financeiras são muito sérias e muito transparentes. Dificilmente isso pode acontecer, né? E se acontecer, é facilmente detectável isso. Que eu me lembre, e já estou no Bom Retiro há muito tempo, nunca aconteceu. Mas se acontecer um locupletamento, né, alguém se locupletar, se passar a mão no dinheiro da igreja, isso é facilmente detectável. Mas que pena que você passou por isso. Mas, irmão, deixa isso de lado, assume agora um novo papel, mostre para o seu dinheiro que você é quem manda nele, não ele em você. Seja generoso nas ofertas com a igreja, seja generoso na oferta com sustento missionário, seja generoso na oferta para os ministérios, para a construção da igreja, ou em qualquer outro aspecto. O teu chefe te aflige, poxa, perdoa ele. Mas o meu chefe é terrível. Eu já trabalhei com pessoas terríveis, com colegas de trabalho do mesmo nível e com colegas e com chefes terríveis. Perdoa, toca a vida. Vou contar uma experiência aqui. Eu sou formado em Direito, sou advogado também, e no começo da advocacia eu estava trabalhando em um escritório com um outro advogado, mais velho, né? Ele era mais velho que eu, inclusive mais experiente, porque já tinha alguns anos de advocacia, mas estava fazendo um negócio errado. E aí ele pediu para fazer uma petição. Era um recurso bastante complexo tal, e que demandava uma série de cópias e anexos para aquele recurso. Então ele fez o recurso e eu estava fazendo as cópias e ajustando os processos, e ajustando daí a petição para dizer, olha, em tal página está tal cópia, em tal página está tal cópia tal. E cheguei para ele com todas as cópias prontas e entreguei na mão dele. E aí ele disse assim, precisa separar isso daqui assim, assim, assim. Eu falei, não, mas já está separado. Ele falou, não, eu quero que separe assim, colocando aqui uma folha dizendo aonde começa e onde termina. Eu falei, não, mas já está aqui feito. Quando eu corrigi ele pela segunda vez, dizendo que aquilo que ele queria que fosse feito já estava feito, ele levantou da mesa dele, eu estava desse lado da mesa e ele sentado, eu em pé. Ele pegou aquele maço de folhas e jogou na minha cara. Você imagina essa situação? Dentro de um escritório de direito. Ele jogou na minha cara. Pá! Dava ali umas 200 e poucas folhas, aquilo bateu no meu rosto e explodiu o escritório todo. O velho homem, preciso confessar, ressurgiu. E em 2 segundos eu estava de joelho em cima da mesa dele, segurando ele pela gravata. Com a mão esquerda, com a mão direita em riste, colado no nariz dele, e disse, eu disse que as cópias estavam prontas, que estavam todas separadas, talvez com uma cara um pouco mais brava do que agora.
Eu disse que as cópias estavam prontas, estavam todas separadas, estavam todas devidamente organizadas. Eu não sou moleque, eu sou seu colega, e se me tratar com esse desrespeito mais uma vez, eu vou sentar a mão na sua cara, porque eu nunca lhe tratei com falta de respeito. Hoje, provavelmente, eu não agiria assim, mas na hora eu agi assim, porque é verdade, eu sou um colega dele. Tinha ordem, né? Tinha a carteirinha da OAB, já tinha passado no concurso, tinha feito a faculdade, estava em pé de igualdade com ele. E aí eu soltei a gravata dele, desci na mesa e falei, e eu vou sair por essa porta, eu não vou tocar mais nesse recurso e eu vou embora. E amanhã, isso já devia ser umas 3 e pouco da tarde, e amanhã, quando eu voltar para o trabalho, eu vou fazer de conta que isso nunca aconteceu. Com licença. Saí, fui para minha sala, peguei as minhas coisas e vim para casa. Tá bom, eu passei na sala do advogado dono do escritório, contei o que tinha acontecido e falei, olha, estou indo para casa e só volto amanhã. O recurso já está lá, as cópias estão todas lá e ele vai arrumar. E fui embora. E se quisesse me demitir ali, a minha hombridade tinha falado mais alto, eu até assumiria ali uma demissão. Mas a coisa não para por aí. Cheguei no outro dia para trabalhar, no horário de sempre, arrumadinho, terninho, bonitinho, como todo bom advogado, e entrei no escritório. Quando eu entrei no escritório, o advogado, dono do escritório, estava sentado com esse advogado já, não sei que hora ele chegou, mas sentado com ele já ali na sala. E me chamou, Alan, venha cá. Eu fui, entrei e sentei. E daí o advogado falou assim, o que aconteceu? Eu falei, aconteceu onde? Não, o que aconteceu ontem? Eu falei, ontem não aconteceu nada. O que aconteceu ontem, o sol já se pôs, o dia já amanheceu e o ontem já não existe mais. Eu posso ir para minha sala e trabalhar como se nada tivesse acontecido, porque para mim nada aconteceu? E pronto. Levantei dali e fui trabalhar. Nunca mais teve rusga nenhuma. Esse advogado que jogou as folhas tentou conversar, falou, eu queria... Tá tudo bem, tá tudo bem. Mas eu queria pedir perdão. Tá bom, tá perdoado, tá tudo bem. Não há mais nada. E eu só estou contando isso porque realmente a vida seguiu, a vida andou, né? Aconteceu, talvez um ponto de tensão, porque nós estávamos começando a trabalhar na mesma área e ele viu daí um rapaz novo vindo trabalhar na mesma área que ele e talvez sentiu ali um pouco de ciúme e tal, e ele reagiu dessa maneira. Ele estava errado, mas eu o perdoei e eu também errei. Talvez eu não devia ter explodido como explodi, mas ali na hora eu não agredi, mas eu fui valente, enfrentei e pronto. Talvez alguma outra pessoa passasse por um processo completamente diferente. Porque foi agredido, porque é um assédio moral, porque é inadmissível trabalhar nesse escritório, porque onde já se viu trabalhar assim. Eu encarei dessa maneira. Porque é assim que eu sou. Pronto, resolvi ali, resolvido está. O que a gente precisa entender é que liberar perdão e redimir-se, né, pedir perdão, não nos ofende. Mas nós temos que entender também que a vida do outro traz sempre uma história, traz sempre uma série de acontecimentos que nós muitas vezes não conhecemos. Por isso é natural nas interações haverem pontos de tensão. E por isso compreender a natureza do outro e ser apoio na vida do outro sempre nos é auxiliar. Eu te contei essa história, eu não me orgulho dela não. Eu acho que eu não devia ter reagido daquela maneira. Eu acho que eu deveria ter reagido no sentido de ter ido embora naquele instante e ter dito realmente que eu não admitia aquele tratamento e que eu ia sair e que se outro dia aquele tipo de tratamento acontecesse, eu agiria talvez com um pouco mais de ênfase, né? Eu não me orgulho de ter subido na mesa e segurado ele pela gravata, sendo bem honesto, né? Talvez tenha sido uma reação de choque de impacto que ele não esperava.
eu confesso que talvez nem eu esperava eu ter reagido daquela maneira, mas essa foi a minha reação. E a vida seguiu. E pronto. A gente não precisa remoer. A gente olha para trás, olhando para isso como uma lição. As dores que você sentiu, as dores pela qual você passou e talvez hoje esteja passando ainda, são dores que realmente existem, ocorrem na nossa vida para a gente aprender. Se você quer entender por que o justo sofre, é só ler a história de Jó. Tem gente que até diz, que fala assim, Jó sofreu porque Jó só ouvia falar de Deus. E não é verdade, tá? Essa é uma leitura teológica errônea e fraca e superficial. Tá? É difícil eu falar isso, mas das leituras bíblicas dos outros, mas é verdade. Quem acha que Jó não tinha um relacionamento com Deus não sabe nada de teologia e não sabe nada de Jó. Não leu nenhum nem outro, né? Não leu de teologia e não leu de Jó. Jó era um homem com profunda fé em Deus. Jó exercia o seu papel de patriarca, ele era no tempo de Abraão. Jó era um homem de relacionamento honesto com Deus e mesmo assim sofreu transgressões, sofreu dores, sofreu perdas e passou por tudo isso. E sabe por quê? Porque hoje, 2020, nós podemos falar de Jó. Jó tem a sua história marcada por causa disso. Talvez Jó só vai compreender o porquê de tudo que ele passou agora, quando você parar para estudar o livro de Jó e compreender que as dores também podem acontecer com o justo. Talvez as dores pelas quais você está passando não é em função de nenhum pecado escondido, não é em função de nenhum pecado não confessado, não é em função de alguma iniquidade cometida pelo seu pai ou pela sua mãe ou nada disso. É só porque a vida é assim. A nossa vida tem dores. Mas nós precisamos ter a certeza do sacrifício de Cristo Jesus. A promessa da cruz é a promessa de perdão e a promessa de expiação. Deus olha para nós com olhos piedosos, porque é assim que Deus nos enxerga, como alguém que, apesar de ter pecado, pagou o preço desse pecado. Não que nós tenhamos pago o preço do pecado, Cristo paga em nosso lugar. Por isso, sinta-se livre, plenamente livre, através da liberdade conquistada por Cristo na cruz. E que Deus abençoe a sua caminhada. Vamos orar? Senhor, eu queria colocar diante do Senhor a vida de cada pessoa que assiste esse estudo. Que elas possam efetivamente se sentir livres, se sentirem libertas do pecado, que sentirem que o seu pecado realmente era digno de condenação, mas que essa condenação foi realizada por Cristo Jesus lá na cruz e, portanto, são livres para exercer a alegria da liberdade conquistada pelo próprio Jesus. Abençoa a vida de cada um que está assistindo esse estudo, pedindo que o Senhor derrame sobre eles a consciência da liberdade, tanto na sua mente quanto no seu coração. É o que eu peço, em nome de Jesus. Amém. Deus abençoe, obrigado por ouvir o meu rápido testemunho e encerro por aqui pedindo que você continue nos acompanhando, porque às vezes eu vou contando uma ou outra história da minha vida, mas sempre trazendo algo que, no meu entender, e oro muito antes de realizar cada estudo, que isso seja para abençoar a sua vida. Deus abençoe, obrigado por me ouvir, tchau, tchau.